de hoje, no que você acredita? No que você acredita? Geralmente, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente põe a vida nisso. A gente põe a fé nisso. A gente se esforça por isso. A gente gasta dinheiro por isso. A gente gasta tempo com isso. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente põe a vida. Então a pergunta é, no que você acredita? Nos dias de hoje, como vivíamos aqui semana passada, cresce o número de estes coaching, ou chamados treinadores, ou também aqueles que são mentores de pessoas. As palestras sobre isso aumentam a cada dia, vimos semana passada, e quer levar as pessoas a acreditar em algo que talvez elas não acreditam. Acreditar que elas podem ser felizes, acreditar que elas podem ser bem-sucedidas, acreditar que elas podem ser saudáveis, acreditar que elas podem atingir níveis que talvez até hoje não atingiram. Para isso que tem essas palestras hoje, que se multiplicam e ganham cada vez mais pessoas que se dedicam a aprender sobre isso. Agora, tem muita gente que vai nessas palestras e, infelizmente, não sai do lugar. Porque não acredita no seu potencial. Eu já disse aqui, tudo isso que se é falado hoje, todas essas palestras, todas essas motivações ou palestras motivacionais, isso não é de hoje. Se você ler a Bíblia, Jesus falou muito sobre isso. Se tem alguém que motivava as pessoas a viver, esse alguém sempre foi Jesus. Antes de Jesus, se você ler na Bíblia, Salomão ele escreveu, assim como o homem se imagina, assim ele é. Ou seja, se você acredita que é um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você acredita que você é uma pessoa bem-sucedida, você será uma pessoa bem-sucedida, é óbvio. Agora, não basta só acreditar, você precisa botar vida nisso, você precisa gastar tempo com isso, você precisa acreditar nisso, você precisa investir nisso. Não adianta nada você ouvir uma palestra dizendo o seguinte, olha pessoal, ultimamente o que está dando dinheiro no Brasil são essas moedas virtuais. Aí você fala assim, poxa, então eu vou comprar algumas, eu tenho dinheiro guardado, vou comprar. Não, se você não fizer um curso, se você não se aperfeiçoar no que comprar, a que hora comprar, que momento comprar, você vai acabar perdendo dinheiro. Ou seja, você precisa se inteirar, você precisa se aprofundar, você precisa conhecer. E é interessante que a gente vive num tempo que as pessoas elas acreditam em coisas que, às vezes, como eu disse, me levam a pensar. E em algumas coisas que as pessoas acreditam. Por exemplo, eu estava vendo semana passada, começo dessa semana, que passou, segunda-feira, um post de alguém que não conheço no Facebook, alguém lá do Facebook acabou compartilhando e eu acabei vendo. O pessoal que foi assistir o filme Os Vingadores. E, claro, nada contra, eu gosto desse tipo de filme, ainda vou assistir, inclusive, não tive tempo ainda, mas teve gente que foi na estreia, teve gente que segurou aquele ingresso como um troféu. E o post que eu vi, o vídeo que postaram, eram pessoas, uma fila de pessoas, tipo assim, uns 10 amigos caracterizados. Tinha um, inclusive, que estava vestido como Hulk, fortão, verde e tal. O outro de Capitão América, o outro de Homem de Ferro, a mulher lá, a Capitã Marvel. Enfim, eles estavam indo para o cinema caracterizados, passaram no farol, o pessoal buzinou e filmaram e tal. Acreditaram naquilo. Falaram, pô, eu acredito. Tem gente que acredita em super-herói, né? O que eu acredito, ele existe. Ele chama-se Jesus Cristo. Ele é o meu super-herói, né? Mas tem esses aí da Marvel que o pessoal gosta, como eu gosto. Eu disse, eu gosto desse tipo de filme. Eu acho legal. Aliás, se tem alguém para fazer filme bom no mundo, esse alguém são os americanos, né? Os caras fazem filmes mesmo muito bons. E eu vi que essas pessoas se caracterizaram, inclusive, porque elas queriam mostrar algo de diferente para assistir aquele filme. Pesquisando na internet também, eu vi o porquê Hitler, o homem do passado, conseguiu levar
centenas de milhares de pessoas a acreditar do que ele estava falando era certo. O poder que aquele homem tinha de levar as pessoas a acreditar naquilo que ele falava, era algo assim, surreal. Foi algo que levou homens a matar outros homens, trucidar outros homens, destruir, cortar ao meio, tirar partes importantes do corpo de pessoas, colocar vários, milhares em câmaras de gás para matá-los sufocados. Só de judeus foram milhões. Porque naquela época, na Alemanha, muitos judeus, eles foram viver na Alemanha, como eles começaram a viver na Europa, em vários países. E quando chegavam na Alemanha, alguns deles tinham um poder aquisitivo bom e eles começaram a participar da sociedade alemã. E na época, os alemães, eles não gostavam muito de pessoas que vinham de outros países. Até hoje, na Europa, é assim. Por exemplo, alguém que vai do Brasil para a Irlanda, para a França, para a Itália, dependendo da pessoa, ela nunca vai ser bem recebida lá. Porque eles não gostam muito de pessoas estrangeiras, principalmente a América do Sul. Existe aquela lenda de que quem é da América do Sul vai para lá para levar drogas. É mula que transporta drogas. E lá na Alemanha, eles não gostavam muito dos judeus. Então começou-se a criar uma cultura de que judeu estava ali para atrapalhar, para tomar lugar. E eles foram criando um certo ódio pelos judeus. E quando Hitler surgiu, ele deu mais ênfase nisso. E aí ele começou uma segunda guerra, e nesta guerra que foi começada, ele botou os pés pelas mãos. E o que me chama a atenção é que tudo que ele estava fazendo era errado. Mas as pessoas que estavam com ele acreditavam naquilo. Eles botaram a vida naquilo. Eles deixaram de lado a moral. Eles deixaram de lado o bom costume, eles deixaram de lado o relacionamento com Deus para destruir, matar pessoas, porque eles foram levados a crer que aquelas pessoas eram nocivas, elas eram ruins, elas não pertenciam à sociedade deles, então eles precisavam morrer. Não só os judeus, como outros estrangeiros, como pessoas que na época eram homossexuais, pessoas que tinham problemas, pessoas doentes. Eles começaram a criar uma raiz de rejeição para todos estes. E o que me chama a atenção é que como Hitler conseguiu levar pessoas a acreditar que aquilo era certo. É um absurdo. Até hoje, a Alemanha paga, entre aspas, um preço por conta de ter participado ativamente com parte do seu exército dessa atrocidade mundial que houve. Como ele conseguiu levar centenas de pessoas a viver e acreditar naquilo? Só tem uma explicação. Ou foi através do diabo, ou foi porque ele tinha um poder de persuasão muito grande. Uma outra coisa que me chama a atenção nos dias atuais é sobre o futebol. Eu não estou aqui para falar ou para criticar, só para te mostrar, entender algumas coisas. Quando a pessoa tem um time, que ela tem um time de preferência e gosta, ela geralmente põe a vida naquilo. Ela compra a camisa, ela veste a camisa, ela vai no estádio, ela bate no peito, ela defende com unhas e dentes o seu time, seja na derrota, seja na vitória. A pessoa acredita que aquilo ali é algo que pode lhe trazer alegria, mesmo que seja momentânea. Ela acredita que aquilo ali pode trazer para ele amizades. Então ela põe a vida, ela investe tempo, ela investe dinheiro, ela acredita naquilo. Eu já brinquei aqui, eu tenho um amigo meu, tomara que ele não esteja assistindo, mas ele é torcedor da Portuguesa. Ele acredita que a Portuguesa um dia ainda vai se tornar um grande time. É difícil, mas ele acredita. Eu tenho uma prima que, pelo que fiquei sabendo anos atrás, isso já faz anos, acho que mais de 10 anos, ou pelo menos 10 anos, que ela, casada, formada,
família, marido, filhos, vivendo uma vida normal, mas aquela paixão pelo time de preferência. E um belo dia, ela acreditou o seguinte, que ela precisava participar mais do time que ela gostava. Pasmem vocês, segundo consta, não sei como é que está a situação hoje, que faz anos que nós não nos falamos, mas pelo que eu soube na época dos meus tios, ela acabou abandonando o marido, acabou abandonando os filhos, vestiu a camisa do time e aonde o time ia jogar, ela ia. E estava no estádio torcendo. Porque ela acreditava que aquilo era melhor para ela. Veja, abandonou a própria família por causa de um time. Ela acreditava que aquele time era melhor do que a família dela. Por exemplo, lá na prisão, camarada que vai para lá, ele acredita que se ele participar, aí você fala assim, mas o cara é obrigado, o cara ele é persuadido. Sim, a gente entende isso. Mas muitos de lá acreditam que se ele não participar daquele comando que tem lá dentro, ele vai perder algumas coisas aqui fora. E quando sai de lá, seja numa saidinha de Natal, de Ano Novo, ele sai com o intuito, inclusive, de cometer crimes. Que para ele tanto faz, ele acredita que aquilo ali agora faz parte da vida dele. É incrível o poder de persuasão desses líderes. Um deles, inclusive, que foi levado por uma prisão aqui no Brasil, de capacidade máxima aí de pessoas, de não ter relacionamento via celular, não sei se é verdade, mas foi levado para lá. Um dos líderes, um dos que dizem que é líder. Mas ele mesmo diz que ele nunca foi líder. Ele vive negando isso. Apesar de provas, apesar de tudo, ele diz que não é. Mas o poder de persuasão que ele tem, porque quando ele era jovem, adolescente, segundo a história dele que está na internet, ele não acreditava muito em família, em vida, por conta de uma vida que ele teve com a família destruída. Pai, mãe, irmãos. Mas aí ele começou a estudar e começou a ver algumas leis e começou a entender algumas coisas e foi preso. Começou a praticar alguns crimes, foi preso na prisão, ele começou a estudar mais essa história de um deles, e lá na prisão ele se tornou um cara que ele tinha mais cultura que os outros. E por causa de ter um pouco mais de cultura, de estudo, ele começou a forjar pessoas para trabalhar para ele. E essas pessoas começaram a acreditar que o que ele estava falando era uma verdade. Ou seja, eu te citei 4 exemplos aqui. E se a gente olhar para a Bíblia, entrando agora, ou espiritualizando esse tema, o nosso irmão presbítero Jackson aqui na quinta-feira passada, ele trouxe uma palavra sobre ser aprovado ou ser reprovado. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos para ilustrar o que nós estamos estudando hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 16. Deus é bom. Primeiro Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, se você puder repartir a leitura. Bíblia foi feita para ler, carregar, ler. Pastor, mas eu tenho no celular. Beleza, então leia. Ela foi feita para ler. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Entre tantos relatos, peguei um deles. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. 31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Ecbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Versículo 32, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. 33, ele fez também um poste sagrado.
Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Versículo 34, durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Só até aí. O que me chama a atenção aqui nesse texto é como alguém, rei, que sucedeu outros reis, que conhecia a Deus, amém? Que conhecia Deus. Como pode alguém que diz que conhece a Deus, que serve a Deus, desviar o seu caminho, o seu olhar, a sua mente e acreditar em coisas que ele foi ensinado a não acreditar? O que leva pessoas a viver isso? O que levou Acabe a acreditar de que os pecados do seu antecessor não tinham valor nenhum, problema nenhum, praticá-los e inclusive ir mais longe, ou mais fundo. Porque Acabe, ele acaba construindo um templo, e dentro deste templo ele cria um altar para que Baal, um demônio da época que alguns adoravam como Deus, pudesse receber adoração. Ou seja, além de deixar de adorar o Deus vivo, ele se casa com uma mulher, e aí entra também a questão de acreditar. Eu já falei sobre isso no passado. Algumas pessoas no passado aqui, antes de se casarem, falaram comigo dizendo o seguinte: pastor, eu arrumei uma namorada, eu arrumei um menino, mas ele não é cristão. Aqui na igreja está em falta, eu estou querendo casar. Eu me lembro claramente de uma irmã que veio falar comigo e ela ia se casar com um rapaz que já tinha sido casado, ao menos uns 15 ou 20 anos mais velho que ela. E quando ela veio perguntar, ela disse: pastor, eu falei para ela, você quer a minha opinião? Ela falou: quero. Como eu já cheguei num nível que para mim tanto faz, eu acabei falando para ela, falei: eu acho que você vai entrar numa fria. Porque você vai casar com uma pessoa bem mais velha, você é muito jovem e tal. A mãe dela do lado, assim, coçando a mão, falou assim: oh pastor, graças a Deus que o senhor falou, porque eu já cansei de falar isso para ela. Mas mesmo assim ela casou. Não deu um ano de casado, se separaram. Porque estava na cara o que ia acontecer. Mas ela acreditava que aquilo seria... Acabe, ele casa com uma mulher que não tinha nada a ver com o Deus dele. E a Bíblia diz que quando você casa com pessoas que não servem o mesmo Deus, você vai ter problemas. Existe uma estatística, hoje, inclusive no Brasil, de que pessoas que são cristãs e casam com pessoas não cristãs, é uma estatística assim de aproximadamente 15, 20% que se converte. A maioria não se converte. Por isso que a Bíblia diz: você vai casar, casa com alguém que professa a mesma, adora o mesmo Deus que você. Acabe, ele acreditava o seguinte: não, tanto faz eu casar com uma mulher daqui e casar com uma mulher de fora. E ele casou com uma mulher de fora. Essa mulher trouxe para dentro da casa dele, para dentro do reino dele, trouxe os costumes dela. Trouxe os deuses, entre aspas, as suas estátuas. Começava a adorar aqueles deuses, e aí começou a trazer os sacerdotes, profetas, que também adoravam, que cultuavam aqueles deuses. O que aconteceu na maioria das pessoas que estavam ali sob o domínio de Acabe, que era o rei da época. A maioria das pessoas, elas começaram a ficar em dúvida assim. Pô, eu acreditava em Deus, acreditava que Deus era o único Deus, acreditava que Deus ia fazer isso, fazer aquilo, mas agora vem essa mulher, traz os deuses dela, e vem esses sacerdotes, e começam a ensinar a gente a cultura deles, e aí a gente vai acreditar no quê?
Se não fosse Elias ser levantado por Deus e ter chegado lá e ter feito o que ele fez, para quem conhece a Bíblia sabe, de desafiar aqueles sacerdotes e fazer chover fogo do céu, e o fogo consumiu aquele holocausto e tal. Enfim, se não fosse Elias fazer isso, o povo, eles iam continuar acreditando no que Acabe falava. É incrível como o diabo, como o demônio, agora eu vou atribuir ao diabo, ao demônio, é incrível como eles têm uma capacidade de persuadir pessoas. E quando essas pessoas são persuadidas, a mente delas muda, elas passam a descrer daquilo que elas acreditavam. Foi assim com Acabe, foi assim com vários reis, que naquela época, alguns, como disse o Jackson aqui, eram aprovados por Deus, e muitos deles foram reprovados. Como pode uma pessoa que conhece um Deus vivo, de repente virar as costas para ele e viver uma outra questão? Como pode isso acontecer? Pode, acontece, hoje, no século 21. A gente vive em meio a pessoas que vão à igreja. Tem muita gente que vai à igreja hoje. Inclusive vai à igreja para ouvir uma palestra de autoajuda, que é legal, ótimo. Que vai à igreja para ouvir algo que agrada aos ouvidos. E muitas vezes, ou a maioria desses, eles não acreditam muito no que se é falado ou no que está escrito na Bíblia. Aliás, neste século 21, a coisa que eles mais estão querendo hoje é desacreditar as pessoas da Bíblia. Aliás, a Bíblia, como ela é a palavra escrita de Deus, ela mesmo se define. Ela diz que no final dos tempos as pessoas iriam descrer da palavra. Eu recebi um post de um amigo pastor de muitos anos, semana passada, que me levou a refletir bastante. Ele disse o seguinte: se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Que, como eu brinquei há pouco com o menino que estava aqui, o João Pedro, ele estava com a camisa do Corinthians. E você consegue identificar um corintiano quando ele está com a camiseta. Um palmeirense, quando ele está com a camiseta. Um São Paulino, um santista, quando ele está com a camiseta. Um flamenguista. Você consegue identificar? Esse cara torce para esse time. Torce de que nível? No que ele acredita? Por exemplo, semana passada, alguns palmeirenses acreditavam que eles faziam parte de uma torcida organizada, e eles, por serem bandidos, foram expulsos de lá. Aí eles se reuniram, marcaram no lugar, um ônibus que estava saindo com mulher, crianças e tal, para torcer pelo Palmeiras num determinado jogo. Eles foram ao encontro deste ônibus e começaram a apedrejar, a bater com paus no ônibus, porque eles foram tirados daquela torcida. Aí um dos caras que estava lá, ele pegou um revólver e começou a atirar para tudo quanto é lado. Inclusive o camarada parece que foi preso. Então é fácil você identificar, arrumar provas para o cara que anda com a camiseta do time dele. É fácil você identificar um cara desses que servia Hitler, ou o exército de Hitler, que matava pessoas, que destruía pessoas. Muitos deles, inclusive, nem se arrependeram. Eu me lembro de um post que eu vi em 99, lá, um post que eu digo no sentido figurado, uma placa com uma foto de um judeu no museu que tem lá em Israel, sobre a Segunda Guerra. E aquele homem que estava ali, soldados do lado dele, tirando sarro dele, armados, e ele ali, nu, magro. E eles tinham uma frase escrita, eles disseram para ele assim: nós tiramos tudo de vocês. E ele respondeu: não, você não tirou tudo, porque o que está dentro do meu coração vocês nunca vão tirar. Deus está comigo aqui. Ou seja, é fácil você identificar pessoas. É fácil, por exemplo, você identificar um crente. Crente é aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço. Crente é aquele que anda de terno e gravata. Crente é aquela mulher que anda com saia até lá embaixo. É aquela mulher ou homem
que está no lugar ou outro, ele começa a glorificar a Deus alto. Para muitas pessoas esse é o protótipo de crente. E está mais do que provado que hoje em dia não é bem assim. Porque tem muita gente que anda com a saia lá embaixo que peca mais de quem anda de calça comprida. E tem muita gente que não leva a Bíblia, mas fala mais de Deus do que aquele que está na igreja que carrega a Bíblia e é fofoqueiro e vive falando mal um do outro. Ou seja, se você fosse acusado de ser um cristão, haveria prova suficiente para condenar você? Alguém chegasse e você falasse assim, aquele cara é crente. Como aconteceu com Pedro? Pedro, quando Jesus foi preso, o texto diz isso. Quando Jesus foi preso, Pedro seguia ao longe. O mesmo Pedrão que disse para Jesus que estaria do lado dele, que daria a vida por ele, estava lá agora fugido e ao longe. E quando eles chegam num determinado lugar e começam a julgar Jesus, Pedro estava ali observando. E naquela sua observação, chega uma mulher e fala para ele assim, escuta, você estava com Jesus. Eu? Lógico que estava. Você se veste que nem ele. Não, mulher, você é louca. Passa mais um tempinho, vem ela e fala assim, você estava com Jesus, você fala que nem ele. Mulher, você é louca. E na terceira vez que ela insiste, ele nega Jesus e fala, não conheço. Aí o galo canta. Ou seja, Pedro, apesar de estar escondido, aquela mulher olhou nele e falou assim, você que nem ele. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, com a ajuda dos irmãos, lá capítulo 6 de Daniel, versículo 1, Dario, o rei da época, daquele lugar, da Babilônia e tal, que estava aprisionando pessoas ali, inclusive o povo de Israel, alguns deles estavam aprisionados, eram como escravos. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, 3. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Lembre-se, Daniel, servo de Deus, nunca negou que era servo de Deus, nunca deixou de falar de Deus para as pessoas, nunca deixou de acreditar que um dia Deus traria liberdade para o seu povo, nunca deixou de adorar a Deus, nunca deixou de orar a Deus e nunca deixou de deixar claro para as pessoas que ele servia um Deus vivo. Ele nunca deixou de fazer isso. Versículo 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma. Mas por quê? Porque ele era fiel. Ele não era desonesto e nem negligente. Versículo 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que ele seja algo, ou que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Versículo 6, aí eu vejo o diabo entrando. Assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Aí vem aquela lábia, ó rei, rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Versículo 9, e o rei Dario assinou o decreto. Versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e aí ele fez o que ele costumava fazer. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Daniel foi fazer o que ele costumava fazer. E ainda abriu a janela.
3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Versículo 11, então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. 12, foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algo pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. 13, então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos ao rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Versículo 14, quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, ele fez o possível para livrá-lo. 15, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. 16, então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente. E quem lê a Bíblia sabe que Daniel foi para a cova dos leões. Tinha vários leões famintos, mas naquela noite os leões se reuniram, ou o anjo reuniu os leões e falou assim, hoje vocês vão fazer jejum, porque amanhã vocês vão ter uma comida farta. Beleza? Isso aqui vocês só vão pegar um magrelinho e tal. Se você esperar até amanhã, vocês vão ter de sobra. E os leões falaram, sim senhor, a gente vai. Foram lá, deram uma cheiradinha em Daniel. Isso aqui está com cheiro de carne, mas não é muito boa não. Vamos esperar, o melhor de Deus está por vir. E a Bíblia diz que no outro dia, cedinho, o rei vai lá e fala, Daniel, porventura você está vivo? O Deus que você continuamente serve te livrou? Ele fala, rei, vive para sempre, estou aqui. Ele fica feliz, fala, então tira ele de lá. Aí todos aqueles caras que estavam ali, todos aqueles que inventaram isso, com seus familiares, o rei falou o seguinte, agora bota todos eles lá dentro. E o texto diz, não sei o que digo, leia aí que você vai ver. O texto diz que eles estavam entrando e os leões já estavam devorando, graças a Deus, aleluia. Aquela festa. Aí o rei fala o seguinte, a partir de hoje, vou assinar um edito, que o rei, ou o Deus de Daniel, é o Deus vivo, é o Deus que vive para sempre, é o Deus que tem poder e nós vamos honrar esse Deus por causa desse homem. Ou seja, essa escrita aqui que esse amigo me mandou, se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Traduzindo para os dias de hoje, alguém olha para você e fala assim, aquele cara ali, ele é crente. Trabalha aqui na empresa, chega na hora, não reclama de nada. Vejo ele sempre pelos cantos orando. Vejo ele ajudando pessoas. Final de semana, ele não está nem aí para time, ele não está nem aí para... Ele vai para a igreja, ele canta, ele toca, ele entrega folhetos, ele leva pessoas. Família dele, não vejo falar um A dele. Um A da família. Nossa, esse cara aí realmente é um cristão. Da mesma forma de uma mulher. Ou será que quando as pessoas olham para nós como cristãos, se elas fossem nos acusar, elas diriam o seguinte, não tenho nada para falar desse cara. Que por mais que eu odeie crente, esse cara aí, ou essa mina aí, é diferente. Quando eu recebi isso, repito, me levou a pensar. Porque hoje, no tempo que nós vivemos, a pergunta hoje é, você acredita mesmo em Jesus? Você acredita mesmo no Evangelho de Cristo? Você acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Você acredita que o teu nome está escrito no livro da vida? Você acredita que você vai passar a eternidade com Deus, na presença dEle? São perguntas que a gente tem que se fazer. Porque se nós respondermos essa pergunta, como a maioria diz, aleluia, glória a Deus, amém e tal, alguma coisa está errada no dia de hoje.
Porque a pessoa acredita mais no time dela, defende mais o time dela, veste a camisa do time dela, fala do time dela, discute se o time perdeu, se ganhou, se contratou, se não contratou, se vendeu, se o técnico é bom, se o técnico é ruim, se vai ganhar, se vai ser campeão, se tem título, se não tem e tal. Mas de Jesus ele não fala nada. Como eu disse semana passada, ele vai no Face, ele posta lá, meu time foi campeão, mais uma vez, legal, olha aí, aqui é nós. Legal fazer isso. Mas eu não vejo um cara desse fazer o seguinte, aqui tem uma família que louva a Deus, que tem Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, ele não acredita muito nisso, porque se ele acreditasse, ele defendia isso. Amém, irmãos? Como é que algumas pessoas acreditam num cara que diz para matar outros porque eles são ruins? Como é que alguém acredita num time que veste camisa, que compra ingresso, que vai? Nada contra, como eu já disse. Cada louco com a sua mania. Como é que alguém acredita que chegando numa prisão, ele vai ser ali atendido melhor, ele vai ter algumas regalias, porque ele vai se filiar a algo, e ele acredita que aquilo vai ser diferente para ele? Ou seja, como é que a pessoa acredita no Capitão Marvel? Como é que a pessoa acredita no Hulk, se veste como ele e vai e anda na rua, como o Hulk, fortão, andando, e a turma dando risada e buzinando, ele lá, eu sou o Hulk, eu vou assistir o Hulk. E quando ele vai para a igreja, ele vai às vezes, chega atrasado, não vê a hora de ir embora, não fala de Jesus, não acredita que Jesus pode libertar, salvar, transformar, porque se ele acreditasse, ele falava isso para a própria família. Ou seja, eu quero te levar a pensar no seguinte, você realmente acredita nisso que a gente está vivendo? Você acredita na Bíblia? Porque a Bíblia diz que 500 pessoas, pelo menos, viram Jesus ressuscitado e voltando para os céus. 500 pessoas, pelo menos é o relato bíblico, testemunharam isso. Acreditaram porque eles viram. Tudo que Jesus tinha falado, tudo que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele ressuscitou, ele disse, todo o poder nos céus e na terra agora são meus, estão comigo, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, era para a gente acreditar no Evangelho, em Jesus. Era para a gente ser diferente. Era para a gente, como o salmista Davi no Salmo 40, versículo 8, estou terminando aqui que eu não tenho mais tempo. Ele diz o seguinte, eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. E é interessante que quando você diz sim para Jesus, eu já falei aqui, você não é obrigado a acreditar. Aliás, muita gente nesse mundo não acredita em salvação, não acredita em igreja, não acredita em comunhão entre os irmãos, não acredita no sacrifício de Jesus na cruz. Tem muita gente que não acredita em nada do que nós acreditamos, ou pelo menos dizemos acreditar. Porque quando eu acredito na Bíblia, o que eu faço? Eu leio, eu me aprofundo, eu conheço. Porque quando alguém vier tentar discutir alguma coisa, ou tentar me levar a fugir como Acabe, por que o povo naquela época que dizia conhecer a Deus, facilmente começou a adorar Baal? Ora, porque alguém que era o rei, que era totalmente, me permita essa expressão, não sei se eu posso usá-la, pau mandado da mulher, a mulher que mandava no cara. Tanto que quando Elias fez o que fez, quem ameaçou Elias de morte foi ela, não foi ele. E aquele cara, com aquela mulher mandando ele, ele foi e fez aquelas coisas terríveis. E a gente que diz que conhece a Deus, conhece Jesus, a gente que diz que é salvo, que é lavado e remido pelo seu sangue, a gente que acredita que Jesus cura, e eu acredito que Jesus cura. A gente que acredita que Jesus liberta, e eu acredito que Jesus liberta. A gente que acredita que Jesus transforma, e eu acredito que Jesus transforma. Tem gente que acredita que Jesus vai voltar, e eu acredito que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas na maioria das vezes a gente deixa isso de lado. E a gente acaba vestindo camisas de outras coisas, acreditando em outras coisas.
Porque vem alguém para você e fala assim, escuta, você vai na igreja? Eu vou. Você dá dízimo? Tem gente que é da turma de Acabe, né? Eu dou, né? Mas você é besta, né, meu? Você vai dar dízimo, dinheiro na igreja para pastor? Você não viu o carrão do pastor? Aí ele fala, é mesmo, né? Poxa vida, não sei onde eu estava com a cabeça. Não acredita no que a Bíblia diz. Porque se o pastor da igreja pega o dinheiro e compra carro zero, compra mansão, vai viajar, compra até avião, é ele que vai dar conta para Deus. Não cabe a mim nem a você, eu estou falando de mim porque eu sou dizimista, além de ser pastor, saber o que o pastor faz com o dinheiro da igreja, ou a equipe nossa aqui de finanças faz. O que cabe a mim é cumprir, porque eu creio na palavra. Do que você acredita? Eu acredito no dízimo, eu acredito na oferta, eu acredito na oração, eu acredito no jejum. Eu acredito, e é por isso que eu procuro praticá-los. Agora, dizer que acredita e não põe a vida naquilo, não se esforça por aquilo, não coloca o coração, não investe, então você não acredita. Desculpe, mas você não acredita muito. Você só vai na igreja. Você acredita mais nas coisas que se diz lá fora do que nas coisas que a Bíblia diz e se é falado aqui dentro. Ou seja, alguma coisa precisa mudar. E como Davi disse, ele falou, Senhor, eu tenho alegria em fazer a tua vontade. E se você abrir a Bíblia lá, no Novo Testamento, a Bíblia diz que a vontade de Deus é... Eu falei há pouco aqui, quando estava apresentando a menina, a Manu. Deus, segundo o Salmo 139, escreveu dias. Davi falou sobre isso. Eu sei que o Senhor, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor escreveu dias de bênção para mim. O problema é que quando ele se tornou grande, ele começou a fazer coisa errada. Mas um dia, e isso é o legal na vida de Davi, mesmo com todos os erros que ele cometeu, o texto diz que ele se arrependeu. Que ele se colocou diante de Deus, e no Salmo 51 ele diz o seguinte, é justo eu pagar pelos meus erros, é justo. E eu só peço uma coisa a Deus, não tira de mim o teu espírito, porque sem ele eu não vivo. Ou seja, ele não estava preocupado com o reinado, ele não estava preocupado com o palácio, com riqueza, ele só estava preocupado assim, Senhor, eu pequei, errei, me perdoa, e não tira de mim o teu espírito. Eu preciso do teu espírito. Eu acredito que com o teu espírito na minha vida, a minha vida é outra. Amém, irmãos? A questão é essa, as pessoas hoje, elas não acreditam no Evangelho. Elas não acreditam na palavra de Deus. Infelizmente, esse é o tempo que nós estamos vivendo. É uma história, já estou encerrando aqui para a gente participar da ceia. Você deve ter talvez recebido isso dia desses aí por alguns posts de WhatsApp e tal. Diz que um pastor, ele foi convidado a implantar uma igreja numa cidade do interior. E ele mudou-se para lá. E aí ele teve a oportunidade um dia de pegar um ônibus da sua casa até o centro da cidade. Entrou, pagou. E aí ele descobriu que o motorista acidentalmente tinha dado 50 centavos acima do troco que ele esperava receber. E enquanto ele analisava o que fazer, ele pensou consigo mesmo, é melhor você devolver esse dinheiro. Seria errado ficar com ele. Em seguida veio aquele outro pensamento, né? O diabinho de um lado e o anjinho do outro, né? Já viu o desenho assim? Esquece. São apenas 50 centavos. Quem se preocuparia com essa pequena quantia? Afinal de contas, a empresa de ônibus ganha muito dinheiro. E eles não vão sentir falta dessa moedinha. Aí ele disse, o pastor conta, eu fiquei com ela como uma bênção de Deus e fiquei quieto. Mas quando estava chegando no ponto que eu ia descer, ele parou momentaneamente na porta e entregou os 50 centavos ao motorista e disse, ouça, você me deu um troco a mais. Aí o motorista com um sorriso respondeu, você é o novo pastor da cidade, né? Falou, sim. Falou, pois é, eu tenho pensado bastante e ultimamente muito em aceitar Jesus. Eu só queria ver o que você faria se eu te desse dinheiro a mais.
Sua atitude foi tão boa que eu vou na igreja domingo fazer uma visita e conhecer esse Jesus aí. Aí quando o pastor desceu do ônibus, ele se apoiou no poste de luz e disse: ó Deus, eu quase troquei meu compromisso contigo por 50 centavos. E aqui o relato dessa história, é interessante os comentários. Porque a pessoa que escreveu, ele disse: este é um exemplo realmente assustador de quantas pessoas nos observam como cristãos. Sempre fique de guarda. Lembre-se, você carrega o nome de Cristo em seus ombros quando se diz cristão. Amém? Você carrega o nome de Cristo em seus ombros quando você se identifica como cristão. Por isso, cuidado com os seus pensamentos. Eles vão se transformar em sentimentos. Cuidado com seus sentimentos, eles vão se transformar em palavras. Cuidado com as palavras, elas revelam o estado do seu coração, se é doce, se é amargo. Cuidado com o estado do seu coração, ele vai se transformar em ações. Cuidado com suas ações, elas vão se transformar em hábitos. E cuidado com os seus hábitos, porque eles vão revelar o seu caráter. Cuide bem do seu caráter, ele vai determinar o seu destino. Então a gente tem a oportunidade de todo dia mostrar para as pessoas no que nós acreditamos. Porque tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. E eu confesso, quando eu era novo eu tinha vergonha. Porque hoje, carregar a Bíblia é até legal. Mas na minha época lá no tempo dos dinossauros, né, nos primórdios da humanidade, quando a gente levava a Bíblia, os caras zoavam. Aê, Biblão! E aí, crentão? E a gente era obrigado a ouvir. Desde aquela época já tinha bullying. E a gente era obrigado a ouvir, baixar a cabeça e passar. Mas a gente não negava a fé. A gente carregava a Bíblia. A gente falava de Jesus. A gente acreditava tanto que aquilo fazia parte da nossa vida. Eu falei para os meninos aqui, e repito, estão com desejo de fazer esses trabalhos com adolescentes, jovens. E eu disse: ótimo. Não, a gente quer fazer sim, pastor, porque a gente recebeu de Deus, recebeu do Senhor. A gente falou: ótimo. Só que é o seguinte, vocês vão ter que acreditar muito, ter muita força de vontade. Porque tem pessoas até da sua própria família que vão falar para vocês: vocês são um bobo de fazer isso, vocês deviam aproveitar a vida. Eu estou falando isso porque já falaram isso para mim. Da minha própria família. Escuta, você precisa aproveitar mais a vida. Escuta, o que é aproveitar a vida para você? O que é aproveitar a vida para você? Acho que você precisa viajar mais. Tá bom, e o que mais? Não, acho que você precisa descansar. Tá, o que mais? Eu acho que você precisa... Tá, e aí? É isso que é aproveitar a vida para você? Eu estou aproveitando a minha vida, eu estou sendo útil. Todo domingo eu estou num lugar pregando a palavra de Deus, a coisa que eu mais amo fazer. Ou seja, eu acredito mesmo no Evangelho. Eu acredito mesmo em Jesus. Eu visto a camisa, não da comunidade ou da associação, escrita associação, Real Viver. Não, eu visto a camisa do Evangelho. E aonde eu vou, mesmo sendo jovem, mesmo sendo velho, as pessoas elas olham para mim, porque se elas tivessem alguma coisa para acusar, vão dizer assim: pô, aquele cara ali é diferente, aquela mulher é diferente, aquele jovem é diferente, aquele adolescente é diferente, não é possível. Todo mundo hoje está aí fazendo sexo, brigando, falando, xingando, falando palavrão. E aquele ali é diferente. Entenda essa expressão, tá? Não sou contra, não, mas essa praga chamada celular hoje, praga porque as pessoas são escravas dela. Ainda ontem no ensaio aqui eu brinquei com eles. A gente estava ensaiando os louvores e acabavam uma música, desciam. E eu brinquei, falei: pelo amor de Deus, larga dessa praga. Você precisa controlar ela não pode controlar você. Eles estão ensaiando. Aí eles desligaram e tal. Aí o pessoal está ensaiando, o Jackson aqui cantando, o Hermes, eles aqui. Vamos lá, vamos cantar junto, aleluia, ficar em pé, faz de conta que é um culto. E era um culto, vamos lá, e cantaram, bateram palma e tal. Graças a Deus naquele momento o celular ficou escondido. É óbvio que tinha um que estava assim, né? Mas beleza. É uma praga nesse sentido.
Porque tira a atenção das pessoas, tira a atenção das famílias, e a pessoa só fica ali. A gente precisa controlar isso. Eu não sou contra ter time de futebol, cada um torce para o time que quiser. Como eu disse, eu tenho um amigo que torce para a Portuguesa. Fazer o quê? Mas acima disso tudo, eu tenho algo no meu coração que eu acredito. Eu acredito num Deus vivo. Eu acredito na salvação. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. E é por isso que eu entreguei a minha vida para Ele. Eu não sei no que você acredita, mas eu quis te ajudar hoje a levar você a acreditar mais no Evangelho. Porque se você acreditar no Evangelho, acreditar em Jesus, a tua vida vai mudar. O time de futebol não vai mudar a tua vida. Porque se você estiver passando dificuldade, vai lá na porta do seu time e pede para ele te devolver parte do dinheiro que você deu. Aparece com a camiseta do time e fala assim: eu queria falar com o jogador lá, tal. Veja se ele vai te atender. Agora, se você tiver em dificuldade, vier na presença de Deus e se humilhar, Ele vai mudar a história da tua vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo vivo. Amém, irmãos?